Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para esta semana do dia 30 de junho ao 6 de julho, uma semana que em termos de quantidade tem poucos eventos no céu. Vocês vão perceber que é uma semana quase que vazia, porém esses poucos eventos são os eventos mais importantes aqui dentro das últimas semanas. A gente tem o início de uma lunação nova, com a conjunção de Sol e Lua, na qual será formado um eclipse parcial aqui para o Brasil. Mas esse eclipse parcial tem um vídeo separado aqui no canal para vocês acompanharem as reflexões com um pouquinho mais de profundidade para a gente entender. Nesse vídeo nós vamos perceber aqui alguns aspectos formados pela Lua e a mudança de signo para alguns planetas, Vênus e Marte mudando de signo. Então, apesar de poucos eventos, são eventos interessantes. Vamos entender aqui durante a semana como esse tema todo vai se desenrolar. No dia 30, neste domingo, nós temos aqui o Sol em 8 de Câncer e a Lua aqui em 6 de Gêmeos. Nesta condição, a Lua chega a formar um aspecto somente no finalzinho do dia, às 23 horas, quando ela vai subindo aqui em graus, e vai chegar à oposição exata com Júpiter, mas é bem no final do dia. Bom, o que isso representa? A Lua em oposição a Júpiter mexe com todas as características que Júpiter representa, no sentido de esperança, de expectativa, de otimismo, de confiança e autoconfiança, dos assuntos relacionados ao místico, ao plano da espiritualidade e do senso de justiça também. É interessante porque a gente tem aqui Lua em Gêmeos que abre bastante o campo no sentido da expressão, A gente tem a Lua como uma representação emocional, mas em Gêmeos ela não é tão emotiva, cai por uma vertente um pouquinho mais mental. Ainda assim, o que isso pode representar? Muitos interesses, muitos pensamentos, muitas ideias, muitos interesses de uma maneira geral, ou motivações, com pouco foco. É por isso que essa oposição fala da necessidade de se manter o foco e a atenção no que é mais importante. Também puxa muito a necessidade de olhar para o excesso de autoconfiança. Porém, quando a gente fala das questões eletivas, esse momento ele é importante para ser evitado em termos de assuntos importantes e decisões importantes, porque aqui é típica a situação em que a gente tem muitas possibilidades, expressas pela Lua aqui, e uma dificuldade grande em escolher uma delas, em escolher um caminho. Então não é muito fácil. Se puder evitar fazer escolhas durante esse período, é um tanto melhor. E também porque há um teor de exagero. Então, naturalmente, a gente, com expectativas e perspectivas um pouco elevadas, acaba enxergando e percebendo as coisas de uma maneira muito mais ampla do que elas realmente são. É um momento que deve ser evitado para definições importantes. Geralmente as coisas vão se dispersando, elas não chegam à conclusão justamente por uma dificuldade em enxergar o final. Parece que tudo se mistura aqui, Tudo muito misturado, muitos interesses juntos, muitas ideias, tem um clima um pouco turbulento. Não é ideal para nenhum grande início, de nenhuma grande atividade, Também para se realizar viagens não é um bom momento com essa oposição, ok? Agora, como acontece no domingo no final do dia, como eu disse para vocês, essa influência talvez não seja tão percebida em nível de assuntos cotidianos, práticos mesmo, Você pode perceber isso mais na questão de sensação, de interesse interno, propriamente. Bom, se você costuma comprar pela internet e tal, também evita esse momento, porque aí você pode chutar um pouquinho alto. A tendência ao risco é bastante elevada com essa oposição. E para tudo que você estiver fazendo, Então, quem compra pela internet, quem costuma decidir coisas pela internet também, eu digo pela internet pelo horário, Geralmente é um horário onde a gente está mais em casa e não mais, os comércios estão fechados e tal, então as compras, os assuntos são decididos mais pela internet, Então precisa dessa atenção. Um outro fator também que acaba ficando bem evidente é a necessidade de se ter verdades ou de enxergar as coisas com uma certa clareza, mas pelo fator da oposição é um tanto difícil, Esse sentido que tem por trás das coisas acaba sendo algo bastante necessário, mas pouco provável de ser atingido com essa configuração, certo?
Bom, no domingo é só esse aspecto que a gente tem. Na segunda-feira, a Lua permanece em Gêmeos ainda, né? E nós temos aqui um aspecto, uma conjunção, na verdade, da Lua com Vênus, que está aqui no finalzinho de Gêmeos já. Mas ela vai chegar às 18. Então, novamente, a gente tem uma boa parte do dia sem aspecto nenhum sendo formado. A falta de aspectos, tal, ela deixa o clima meio soltão. Só que o que acontece? A Lua vai ainda estar se afastando dessa oposição. Então, ela não está sem influência nenhuma, né? Mas está diminuindo a influência da oposição e se aproximando de uma influência tranquila e benéfica de Vênus. Essa conjunção, ela é animadora, ela é para fácil diálogo, é bacana para interação, é suave, facilita as questões do comércio, as coisas tendem a se desenrolar sem grandes dificuldades. Porém, é uma influência geminiana que não leva a tanta profundidade. Se os temas que vocês precisam desenrolar precisam de agilidade, de contato com pessoas, de expansividade, de, enfim, buscar apoios, ter esse dinamismo, é bem legal. Mas se você precisar concentrar, ir a fundo, se especializar, olhar com critério, olhar mais detalhes, então essa influência não é tão boa, né? Ela é mais favorável para tudo que é mais suave mesmo, né? Para lidar com as coisas leves de nível cotidiano, ok? Bom, ela é bem tranquila mesmo, né? Vocês vão perceber então que durante a segunda-feira o clima é mais animado. A gente está numa fase minguante, finalizando aqui a fase minguante neste dia. Agora, na segunda-feira ainda, a gente tem o Marte ingressando em Leão, né? Esse mapa é das 6 horas da manhã para o horário de Brasília e ele está em 29 graus e 37 minutos. Durante a própria segunda-feira, Marte atravessa essa barreirinha aqui, ó, entre Câncer e Leão. Bom, quando Marte chega em Leão, ele vai ganhar um potencial forte. Leão é um signo de elemento fogo e embora o Marte não tenha nenhum poder por dignidade essencial em Leão, ele também é colérico, assim, né? Ele tem uma característica de calor, é quente e seco, assim como o Leão também é. A gente costuma dizer que Marte em Leão é uma posição de general, de comando, de domínio. E então a gente tem, a partir desse ingresso do Marte em Leão, uma força sendo apresentada assim, nos assuntos cotidianos, em um nível global, aqui a gente está falando, né? Esse poder de domínio, de guerrear, de lutar, de empurrar as coisas à força. Leão é um signo fixo, então não é muito fácil mudar. É mais fácil ir para a agressão, para o domínio, para o controle da situação diante do clima geral. Em nível pessoal, isso depende muito da configuração de cada mapa e do momento em que você está vivendo. Não é o fato só do Marte chegar a Leão e passar por uma casa do seu mapa que ele vai ativar certos assuntos. Isso vai depender se ele é regente do seu signo ascendente, se ele é regente do meio do céu, se você está em uma fase onde Marte tem uma relevância. Senão você nem vai perceber tão fortemente essa chegada de Marte ao signo de Leão. Bom, aí na terça-feira nós teremos aqui a Lua ingressando em Câncer e o eclipse solar, que vai acontecer às 16 horas e 16 minutos. Esse eclipse ele vai acontecer dentro da 7ª casa. Nesse mapa aqui, nós temos o horário das 6 da manhã. Então, às 6 da manhã, a Lua ainda está em 4 de Câncer. Mas essa roda toda aqui, ela gira, né? Imagina isso aqui como se fosse um volante do carro. Ela vai girando, girando. Então, todo esse potencial canceriano na hora do eclipse estará aqui. Mas assistam um vídeo do eclipse que tem o gráfico exato, do momento exato, e vocês vão poder perceber essa influência do eclipse aqui acontecendo no signo de Câncer. Terça-feira é o único evento que nós temos acontecendo, então esse eclipse de bastante importância, né? Agora, na quarta-feira, nós temos aqui a Lua ainda transitando aqui pelo signo de Câncer e ela vai chegar a um aspecto de oposição a Saturno. O Saturno está aqui em 17 graus de Capricórnio às 4 horas da madrugada. Bom, essas oposições de Lua e Saturno são chatas mesmo, né? Porque mexe muito com a questão de memória, né? Pega o plano das emoções, de Lua em Câncer, no domicílio, Saturno no domicílio dele aqui em Capricórnio, que também rege o tempo. Primeiro, né, essa ideia das memórias, das questões do passado voltarem, aparece como algo marcante,
como também a própria questão de resistência emocional. Tem um tom mais pessimista, mais reservado, muito introspectivo, são 2 signos de característica mais interiorizada, então há uma tendência a recolhimento. Só que em nível prático, isso é lento, né? Fala de lentidão, de coisas que não se desenrolam muito fácil. Então, deixem esse momento, né, realmente para concluir as coisas e, enfim, procurem não mexer muito no que não está legal, porque pode ser difícil de chegar ao resultado final. Não é uma das características de tranquilidade, assim, de fluidez das coisas. Ao contrário, ela é uma característica de emperramento. Então, evitem este momento, então, aqui da quarta-feira para resolver assuntos importantes, porque as coisas tendem a realmente se enrolar. Agora, na quarta, às 17 horas, é Vênus quem muda de signo, aí ela chega aqui ao signo de Câncer. A chegada de Vênus em Câncer, então, traz essa característica de proteção e de cuidado mesmo, né? Ela não é tão defensiva como a gente teve aqui com Marte em Câncer, porque Marte é o planeta que tem a relação com a ação, com a atitude, com a briga, com a luta, né? Mas Vênus não, Vênus aqui é um astro suave, que tem justamente essa tônica sobre os desejos. Quando chega a Câncer, mostra muito essa coisa do carinho, do cuidado com as coisas imediatas, de atender ao prazer nesse sentido menos passional e mais afetivo, porque Câncer é a casa da Lua e Vênus também tem dignidade da triplicidade quando chega a Câncer. Então, a gente tem aqui alguns dias muito acolhedores, né, com a presença de Vênus em Câncer. Para a expressão afetiva é bacana porque ela é carinhosa, atenciosa, bastante cuidadosa. Para os interesses em termos de compras também, ela é cautelosa, porque Câncer tem essa característica introspectiva, então tem uma tendência mais cautelosa do que Vênus em Gêmeos, né, que é mais expansivo. Então, é uma tendência mais a economizar e administrar um pouco melhor os recursos. É um bom momento para lidar, então, com esses temas de poupança, de investimento, isso de uma maneira global, né? Cada mapa tem a sua influência em termos de assuntos materiais individual, mas em um nível global, a presença de Vênus em Câncer favorece todos esses temas da administração financeira, da administração dos assuntos domésticos, de tudo que é próximo. Fala bastante realmente aqui desse cuidado e atenção para o que é mais próximo, mais querido da gente, tanto quanto as pessoas também, né? Agora, na quinta-feira, a Lua já estará no signo de Leão, aqui às 6 da manhã em 3 de Leão, e ela chega a um aspecto, uma conjunção, na verdade, com Marte às 2 da madrugada, né? Marte acabou de ingressar em Leão, e a Lua, assim que chega em Leão, já forma essa conjunção. É muito expansiva, então a quinta-feira tem um tom forte, dominador, não é ágil, né? A gente tem uma característica leonina fixa, né, de modo fixo, então não tem agilidade, mas tem poder, domínio, força, e as coisas são mostradas assim com muita veemência, com muita energia. É um dia que você pode utilizar desta energia toda para realizar as coisas que já estão definidas, ir direto ao ponto. Tem uma forte característica de garra, de comando mesmo. Então, se você precisa se posicionar diante de uma situação, esse momento é o ideal, porque você vai ganhar presença, assim. Você tem um tom, né? Encontra um tom e um caminho favorável para conquista, né? Esse potencial de força, essa característica de força para conquistar alguma coisa está muito evidente. E no clima diário também, né? Ela favorece os temas em nível mundano que usam da força ou do comando de alguém falar, não, vai fazer da maneira como eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Fala da palavra final, de alguém que chega e dá a palavra e resolve uma situação. É um tipo de característica muito pontual. Também pela própria característica leonina de autonomia, ela também tem esse tom de puxar a bronca para si resolver a parada, né? É aquela questão de dá para mim que eu faço, que eu sei fazer.
Bom, aqui é uma característica de conjunção muito forte, então tem que se manter a atenção para não exercer o domínio de uma forma descontrolada e não se tornar arrogante, não usar esse potencial todo para destruir, e sim para construir, porque a conjunção com um planeta maléfico também pode atrair esse lado mais tenso, né? Na quinta-feira ainda, logo em seguida, depois que a Lua forma essa conjunção com Marte, ela chega a Mercúrio. Bom, esse trio aqui, né? Marte, Lua, Mercúrio, é extremamente favorável para você se mostrar em termos de interesse, né? Se você precisa de coragem, por exemplo, de proatividade, de capacidade de domínio, de estratégia, de comando para resolver alguma situação, é esse o momento, né? Agora, vocês perceberam que essas duas conjunções acontecem durante a madrugada, só que elas são levadas ainda em influência durante a manhã. Então, na quinta pela manhã, é que todo esse potencial forte, dominador, estará bem evidente. Então, a coragem deve ser utilizada de uma forma construtiva, tanto para a verbalização, né, para a maneira como você se expressa, como propriamente na atitude, né? Tem que ter aí bastante consciência para não exagerar na dose. Bom, e tratando-se de Leão, tem um potencial de orgulho muito evidente. E na sexta-feira, 5 de julho, a Lua ainda continua aqui em Leão e o Sol em Câncer, e ela durante a madrugada vai chegar aqui a um aspecto bem bacana com Júpiter, às 3 da madrugada. Então, esses aspectos da madrugada também são levados aqui para amanhã, né? E é uma característica de fogo para este trígono, que é muito expansiva e propensa à esperança no sentido muito positivo, alimenta as expectativas e conclui na possibilidade de realização de alguns interesses, né? Promessas e esperanças. Até como o Júpiter está no movimento retrógrado, pode representar a retomada de algumas situações de esperanças e tal, de assuntos que estavam meio parados, né? Adormecidos, coisas que estavam estagnadas. E aí, quando essa Lua chega a esse trígono, ela dinamiza. É um trígono de otimismo, de esperança, de capacidade de fé, de ampliar os horizontes, de encontrar a verdade. Esse senso de verdade fica bastante acentuado e é muito bom. Em um nível muito prático, os assuntos relacionados à justiça, às viagens, aos estudos, certificados e tudo que você precisa lidar em termos da espiritualidade e religião também ficam muito prósperos, né? Essa prosperidade está bastante evidente aqui durante a sexta-feira. E a sexta, então, tem um clima muito bom, expansivo e alegre, né? Realmente uma característica leonina com Sagitário é altamente alegre, muito dinâmica, né? Empolgada, né? Tem uma característica de empolgação, estimuladora e automotivadora bem interessante. Agora a gente tem depois no sábado a Lua já em Virgem e ela chega um aspecto harmonioso com Vênus, que acabou de chegar aqui em Câncer, né? Que começa às 7 da manhã, então também é levado durante toda a manhã. Aqui já é um pouco mais calma a influência, sai daquele potencial da sexta-feira altamente dinâmico, inspirado, e puxa para um pouco mais de concentração. Então, como é um final de semana, né, um sábado, ele é altamente favorável para cuidar de coisas menores ou mesmo para assuntos maiores, para olhar para os detalhes, é bem essa influência. Agora, como a gente tem Vênus também como regente de beleza, de estética, é um dia favorável para estas questões, é um dia favorável para os assuntos relacionados à casa, pela própria influência de Câncer, que tem esse assunto doméstico muito evidente, para lidar com os assuntos relacionados à alimentação também. Ele não é tão expansivo para atender desejos muito passionais, mas mesmo para a expressão afetiva é bastante harmonioso, só que assim, é simples, é um tipo de expressão simples que atende aos prazeres e aos desejos. Aquela coisa de ficar em casa, cuidar de detalhes assim que agradem ao outro, né? Mais do que aquela expressão gigante em nível romântico, não é muito para esse clima não, tá bom? Bom, e são esses os aspectos, então vocês viram realmente que tem poucos aspectos sendo formados neste céu desta semana. Mas então a gente volta a se encontrar na próxima semana para mais uma reflexão astrológica, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então, até mais.